Não, escutar não. Escutar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Ah, é, tá quieto. Olha aí, ó. Quando eu quiser ir embora, eu vou. Olha aí, a rebeldia, irmão. Glória a Deus. Tá vendo? Aí quando o cara não vai com tudo, aí o cara Reclama, né? Ó, peguei. Não pode ser espírito de Pedro, não, viu? Pedro era bruto. Mas eu não tô aqui escutando Aí, meu lado, cadê ele? Calma, eu acabei de levantar, cara. Ah, então tá bom. Calma. Deixa eu ir, Maria. A volta ali, ó. Amém? Amém! Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Eu quero ler um livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus fala em Lucas: aqueles que vos ouvem a voz, a mim me ouvem. Os que ouvem a mim, ouvem também o Pai que me enviou. Jesus foi enviado por Deus para Salvador do mundo. E a Bíblia diz que aquele que confessa o Filho, ele também será confessado pelo próprio Filho no dia da glória. Mas aquele que se envergonha do Filho, o próprio Filho também se envergonhará dele na glória, na presença de Deus Pai e dos seus santos anjos. A Bíblia fala sobre os finais dos dias, e nós já estamos vivenciando estes finais dos dias. O profeta Amós diz que dias vêm, diz o Senhor Deus, em que sobre a terra enviarei fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. O profeta Isaías também diz que nem os loucos errarão o caminho, mas o imundo não passará por este caminho santo. Jesus fala em Mateus capítulo 7, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram, e larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, assim está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. A Bíblia diz que se deve buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus falou com seus discípulos no Evangelho de João: ainda por um pouco de tempo estou convosco, mas virá a hora em que buscarão por mim e não me acharão. Os religiosos, chamados fariseus, disseram consigo mesmos: aonde este vai, que nós não podemos ir? Será que vai para as partes dos gregos e lá falar para eles? Só que Jesus falava sobre a morada eterna. Jesus falou em João 14 que na casa do seu pai há muitas moradas. Ele falou que foi preparar morada. Ele falou que voltará outra vez. A Bíblia diz em Lucas 18, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Tessalonicenses,
Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 diz que a fé não é de todos. Efésios capítulo 2 diz: a fé é um dom de Deus. A salvação é por meio da graça. A salvação não é por meio de obras. A salvação não se alcança por meio do dinheiro. Ninguém vai para o céu porque é famoso, porque é bom, ou porque não faz isso ou não faz aquilo de errado. A Bíblia fala em Lucas, em Mateus, em Marcos e também em João que Jesus veio salvar o homem do inferno. Ele veio chamar o homem ao arrependimento, os pecadores. Jesus foi a única pessoa que mais falou sobre o inferno do que qualquer pessoa. Ele fala que se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar enfermo no reino de Deus do que você tendo 2 braços perfeitos, 2 pernas perfeitas, 2 olhos perfeitos, mas está contaminado com o pecado. O salário do pecado é a morte. Você tem nome que vive. Você anda pela rua, você trabalha cotidianamente, você tem roupa para vestir, carro para andar, casa para se deitar, você tem filhos bem sucedidos, mas você está morto no pecado, porque a Bíblia diz em Apocalipse, nome que vive, mas está morto. Efésios capítulo 2 diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas, pecados e delitos. A pregação do evangelho é para vivificar o homem que se encontra morto no pecado. A desobediência é pecado, a glutonaria é pecado, a bebedeira é pecado, a feitiçaria é pecado, a avareza é pecado, o adultério é pecado, a fornicação é pecado. Mas para a geração moderna dos dias de hoje não tem nada a ver viver nessas práticas. A Bíblia diz: busquem ao Senhor. Não é para buscar a senhora, é o Senhor, porque existe um só Deus, existe um só Senhor, só Jesus. O resto é Baal, o resto é estátua, o resto não tem nada em que oferecer ao homem, porque a Bíblia diz que estão entenebrecidos no entendimento os gentios que não conhecem a Deus. Quando o homem não conhece a Deus, ele adora qualquer porcaria aí. Ele adora jogador, adora artista, adora político, adora homens. Ele adora artistas. Quando o homem não conhece Jesus, ele adora estátua. Ele se curva diante de vela. Ele se curva diante de campanhas. Quando o homem não conhece Jesus, ele corre atrás de tarô, de búzios, de horoscópio. Ele corre atrás de cigana. Quando o homem conhece Jesus, o Filho do homem liberta ele do seu engano, da mentira e do erro, e o converte em uma nova criatura. O viver que viverá segundo a carne não é mais para si, mas para Deus, aquele que o resgatou com a sua mão forte e com seu braço estendido. Porque só existe um Salvador, e não é o Buda. Só existe um Salvador, e não é Maria. Só existe um Salvador, e não é Dalai Lama. Só existe um Salvador, e não é Ronaldinho Gaúcho, nem Neymar, nem Messi, nem Pelé, nem Maradona, nem Michael Jackson. Só existe um Salvador. Não é Lourdes, nem Conceição, nem Aparecida, nem Desaparecida, porque o único Salvador é Jesus. Só existe um Salvador. A Bíblia diz na carta de Timóteo que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo escreve a carta de Tito dizendo que apareceu a benignidade de Deus e o amor para com os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, produzindo salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Salvai-vos dessa geração perversa. O mundo vai pegar fogo, a terra vai pegar fogo. Se prepara. Entrega a tua vida para Jesus. Confia em Deus até a morte. Porque no livro de Salmos diz que Deus é o nosso guia até a morte. Deus não te desamparará.
Deus não te abandonará, desde que você não abandone e nem desampare a Deus. Mas se você viver segundo o curso do mundo, se você viver na vaidade dos gentios, se você viver a sua vida perversa, na imoralidade, produzindo aquilo que é má aos olhos do Senhor, você vai ter que dar conta das suas obras. Você terá que um dia apresentar a este Deus, e a Bíblia diz que qualquer que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte? A primeira morte é física. O teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus amigos, teus vizinhos vai acompanhar você até o cemitério. Mas de lá em diante tem uma realidade que o Papa não fala, que os falsos pastores não falam. Tem uma realidade: é céu ou inferno, lago de fogo ou vida eterna com Jesus. Porque não existe purgatório. Você pode ser devoto a Maria, devoto a Aparecida, mas não existe purgatório. Jesus falou do inferno. Mateus 23, versículo 33 diz: hipócritas, serpentes, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Quem morre com Jesus é salvo, mas quem morre sem Jesus está condenado. Pois quanta condenação é esta? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Trocaram Jesus por Barrabás, trocaram o evangelho por entretenimento, trocaram a palavra de Deus pela palavra do homem, trocaram a esperança em Deus pela esperança em político, trocaram a luz da palavra do evangelho pelas trevas do evangelho, pelas trevas do Satanás. Trocaram o poder de Deus pelo poder de Satanás. Estão servindo e honrando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ou você pensa que vai viver a vida inteira aqui na terra, fumando maconha, bebendo cachaça? Você pensa que vai ficar a vida inteira na beira de uma televisão jogando videogame? Cedo ou tarde a morte pode bater na sua casa. Ela pode encontrar com você na primeira esquina. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os bêbados não entram no céu. Ao invés de você estar na beira de um bar, bebendo cachaça, você deveria estar na sua casa com seus joelhos dobrados. Ou pela rua fora, pregando que Jesus está voltando. Seja útil na mão de Deus. Seja idôneo nas mãos do Senhor. Porque se você for um inútil, uma árvore infrutífera, Deus te lançará fora. A Bíblia diz que toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada nas trevas exteriores. Mateus capítulo 3 diz que o machado está posto junto à raiz. Você não tem muita escolha, porque se você for para macumba, lá você vai ver o diabo. Se você for para o catolicismo romano, lá você vai ver o diabo naquelas estátuas. Mas se você vir para Jesus, você vai ver a glória de Deus, como os discípulos viram, como Moisés viu, como Isaías viu, como Abraão viu, como Jó viu. Você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus, ela está sendo convertida pela glória do homem. Estão trocando a verdade por mentira. Estão servindo mais a criatura. Estão fazendo deuses para cultuar, para prestar culto e adoração. Mas o verdadeiro Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o Neymar do futebol. Jesus Cristo não troca a sua glória com ninguém. Amém, irmãos? Deus tem misericórdia. Começou a palavra aí, desligaram lá a energia. Os irmãos estavam orando, os irmãos estavam louvando. Aí quando chegou a hora da palavra, não suportaram. Mas amém, puderam ouvir ainda um pouco aqui da palavra do Evangelho.
Jesus. Aleluia. Guarda este lugar, Pai. Guarda este lugar, Senhor. Aleluia. Repreende o mal, repreende a fúria, no nome de Jesus. Nome Todo de Jesus. espírito de morte cai por terra neste lugar, em nome de Jesus. Espírito de morte cai por terra neste lugar, em nome de Jesus. Deus, guarda as famílias, Pai. Abençoa as famílias, Senhor. Guarda nossos filhos, Pai. Repreende todo o mal e toda a fúria, em nome de Jesus. Satanás já perdeu. Cai por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai por terra todo o mal, no nome de Jesus. Quem manda na terra é Deus. Quem manda na terra é Deus. Quem manda na terra é Deus. Em nome de Jesus. Quem manda na terra é Deus. Não é Satanás. Não é o macumbeiro. Não é o feiticeiro. Quem manda na terra é Deus. Quem manda na terra é Jesus. Em nome de Jesus. A família está guardada. O espírito de morte cai por terra. O espírito de prostituição cai por terra. No nome de Jesus. A nossa casa é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A nossa vida foi comprada com sangue. Foi comprada com sangue. Guarda este lugar, Jesus. 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 Essa terra é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A família é do Senhor. A nossa vida foi comprada com sangue. Glória a Deus. Nossa família foi comprada com sangue. Deus, aleluia.